bom dia a todas vocês, minhas lindas, maravilhosas escritoras. E hoje eu quero falar justamente sobre vocês, caso vocês não estejam atualizadas sobre os assuntos mais importantes do momento, que são, claro, eu e a minha editora. No momento eu tô fazendo uma edição de um dos textos da Júlia Lopes de Almeida. Eu tô pesquisando bastante sobre ela, sobre a época em que ela escreveu e tudo mais, e, de novo, fica um pouco óbvio o quanto é diferente a condição da escritora para o escritor. A gente pode começar falando sobre a condição histórica de mulheres por um tempo serem até proibidas e, se não proibidas, desencorajadas a estudar. E isso deixa a gente fora do espaço letrado por muito tempo. Isso dificulta o nosso acesso por muito tempo. Isso barra a gente por muito tempo. O acesso era muito limitado e só a ideia de uma mulher que fosse letrada, estudiosa e escritora já era visto com maus olhos, né? E isso quer dizer o quê? Que enquanto a gente estava sendo barrado, os escritores estavam lá criando a tradição literária, estudando, escrevendo ensaios críticos. Foram homens que fundaram os prêmios literários, foram os homens que fundaram as academias de literatura. A escritora mulher só começou realmente a ganhar força, ganhar espaço lá para o século XIX. E claro que a gente ainda tinha muito uso de pseudônimo, a gente ainda tinha muito preconceito, principalmente na questão de tópicos, né? Sobre o que a mulher podia ou não falar. A gente não podia nem votar. Imagina criar uma opinião e escrever e querer conversar com outras pessoas sobre essa opinião que a gente tinha. E sinceramente, se você pedir a minha opinião, até hoje esse acesso a escritoras é muito limitado. Eu estou no meu último ano do curso de letras na USP, a maior faculdade do Brasil, e ainda assim, se eu te falar que eu vi escritoras em 2 matérias, é muita coisa. Que eu me lembre agora, eu tive só uma professora que se esforçou pra gente estudar escritoras. E foi bem rapidinho, porque nesse curso era obrigatório, se eu não me engano, a gente estudar Fernando Pessoa. Então ela precisou passar bem rapidinho essas outras autoras pra gente poder completar o estudo sobre o escritor homem que a gente precisava ver. A gente tem autoras pioneiras fenomenais, a Anísia Floresta, a Júlia Lopes de Almeida, a Lélia Gonzalez, e mesmo assim a gente fala tão pouco delas, e isso acontece porque a gente realmente não dá importância para elas como sociedade. Mesmo no século XIX, quando a gente ainda tinha bastante limitação para escritoras, essas autoras conseguiram se estabelecer na tradição literária, mas hoje a gente não fala mais delas. E mesmo essas que conseguiram se consolidar, não tiveram o caminho mais fácil. Elas tiveram dificuldade financeira, tiveram dificuldade para publicar, tiveram um preconceito escancarado na cara dura que impedia elas de publicar. A Virginia Woolf comenta sobre isso num ensaio que ela escreveu, também no século XIX. Ela fala que para escrever, a mulher precisa ter um teto só seu. Inclusive, esse é o nome do ensaio, um teto todo seu. Então, essa questão de ter o seu espaço, de ter uma renda fixa, imagina a dificuldade que não é para mulheres conseguirem ter isso sozinhas. E sem isso, a mulher permanece sujeita à condição doméstica, principalmente na época, né? E eu digo principalmente na época porque até hoje a gente tem esse tipo de problema. E aí já dá para engatar num outro assunto importante. Hoje a gente não é mais impedida de publicar por conta do nosso gênero. Mas esse lance de um teto todo seu ainda faz muito sentido. A gente não tem hoje, na novíssima literatura brasileira, mulheres que consigam sair da bolha da classe média escrevendo. Não digo só escritoras que sejam de classe média, mas os próprios assuntos que elas abordam. Nós temos boas escritoras de classe média, mas uma coisa tão específica, a gente não tem escritoras falando de outras coisas. E quando a gente tem, elas não são visibilizadas pela mídia, elas não são levadas à imprensa, elas não são valorizadas mesmo, sabe? Então, hoje, na cena literária das escritoras, nós não temos obras reconhecidas que não sejam de mulheres de classe média e brancas, principalmente. Isso porque são essas mulheres que estão tendo acesso à educação e a redes editoriais, né? Então, mesmo que a gente tenha mais espaço, mesmo que a gente possa ter mais voz hoje, a gente não tem nenhuma Maria Carolina de Jesus atual, sabe? E é engraçado que parece que as nossas autoras, elas tentam não se vincular a outra escritora importante. Por exemplo, quando eu pego alguns textos de homens escritores, a gente percebe que eles têm uma filiação forte com algum escritor reconhecido no cânone. Então, tem até um livro que eu estava lendo recentemente que ele chama Barretos.
Então, é um moço que escreveu uma situação fictícia bem interessante, na verdade, onde ele colocava o Lima Barreto e o João do Rio para resolverem um mistério. Então você vê aqui uma admiração bem explícita de escritores por escritores que vieram antes. Mas dificilmente a gente vê uma escritora que conversa com a tradição que a Clarice criou, conversa com a Conceição Evaristo. A gente vê as escritoras meio que fugindo dessa associação, sabe? Eu não tenho certeza do porquê. Parece que existe uma recusa, sabe? E eu sei que é um tema que é importante para mulheres, porque até eu sou uma pessoa jovem, eu tenho 23 anos, mas durante a minha infância eu também ouvi que eu precisava me casar, ter uma família. Então a nossa vida gira em torno de homens, cuidar de homens, ter a sua família e tudo mais. E claro que a maior parte da geração que veio antes de mim também ouviu isso. Então a gente vê muitas autoras que falam sobre homens, que falam sobre relacionamentos. A gente tem algumas pessoas que retratam rejeições, pessoas que retratam abusos e coisas do tipo, mas a gente vê que a tendência editorial das escritoras gira muito em torno de homens ainda. Isso é um pouco engraçado. Inclusive eu vou fugir um pouco do assunto aqui. Eu sou muito fã de musical. E tem esse musical Six, que é uma releitura das 6 esposas do rei Henrique V, uma coisa assim. E tem uma proposta feminista. Não me entendam errado, eu sou feminista. Mas é engraçado porque esse musical, ele tem essa proposta feminina, mas é o tempo todo as rainhas cantando sobre o rei. Então é um musical feminista que gira em torno de um homem e do patriarcado. Tudo bem que é uma coisa de uma recusa a isso, mas mesmo que a gente recuse essa estrutura patriarcal de mulheres cuidando de homens, a gente não fala sobre outras coisas que não sejam homens, entende? É um pouco contraditório. Então, quando a gente fundou a editora, eu quis trazer muito disso, narrativas de escritoras. Eu quero destacar escritoras, eu quero falar sobre escritoras, eu quero que a gente revisite o que essas grandes mulheres falaram e por que a gente não fala mais sobre elas. E quero muito ter um contato com o que as novas mulheres têm a dizer também. E quero dar atenção para assuntos que não sejam sobre homens, entende? Não que não seja uma discussão válida, não que não seja um tópico importante na vida das mulheres, mas eu acho que a gente tem mais a oferecer do que isso. Agora, para não ficar só falando mal da cena literária, é óbvio que hoje a gente dá mais atenção a mulheres. Inclusive, parece que tem uma demanda maior do público leitor por escritoras. Então, a gente quer ouvir o que essas mulheres têm a falar. A gente quer ouvir sobre mulheres periféricas, a gente quer ouvir sobre mulheres que foram mães muito cedo, a gente quer ouvir as narrativas das mulheres, o que elas têm para dizer. E não é uma coisa só minha, como mulher e como editora, mas é uma coisa do público leitor. A gente está comprando livros assim, a gente está vendo livros assim. E uma prova disso é a lista nova da FUVEST de 2026. Vocês sabiam, inclusive, que tiveram cartas escritas por professores da USP falando contra essa iniciativa da FUVEST? Caso você não esteja atualizado sobre notícias menos importantes do que a minha vida e a minha editora, a FUVEST, ela publicou a nova lista, já faz um tempo isso, a nova lista de leitura obrigatória para fazer a prova. E essa lista só inclui autoras. A gente não tem Machado de Assis dessa vez, a gente não tem Jorge Amado dessa vez, a gente não tem Graciliano Ramos dessa vez, mas nós temos a Emília Floresta, a Narcisa Amália, a Júlia Lopes de Almeida, Rachel de Queiroz, Sofia de Mello Breiner, Lídia Fagundes Telles, Paulina Chiziane, a Conceição Evaristo, de Jaimila Pereira de Almeida. Eu fico muito triste de não reconhecer alguns desses nomes, mas porque eu vou pesquisar e eu vou publicar edições de todas elas pela Thalia, que é o nome da nossa editora. Eu vou deixar aqui escrito o nome para você poder ver também. Então a gente vai ter estudantes tendo como seu primeiro impacto literário essas mulheres. Então a gente vai ter essas mulheres mais reconhecidas logo de cara. Primeira coisa que você vai ler antes de entrar na faculdade são essas moças. É bem legal isso, é bem diferente. É importante para a gente variar o nosso repertório cultural, para a gente poder criar coisas novas, para a gente poder avançar mesmo como sociedade. E eu tô muito animada para ver jovens discutindo sobre essas autoras, sobre o que elas escreveram, sobre o que elas têm a dizer. E eu quero muito saber o que as nossas novas escritoras
vão fazer a partir dessas leituras, a partir desses contatos e, claro, a partir das suas próprias histórias. Era isso que eu tinha para falar hoje. Donas autoras, vamos escrever, por favor, porque o público tá pedindo, tá? E se você precisar de ajuda para publicar o seu livro, pode contar comigo. Um beijo e até a próxima!